tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber são a força das barras no início do dia. Digamos que a gente está começando o dia aqui, ó, ontem. Vou pegar aqui, vou pegar o dia de ontem, ó, dia de ontem, com um gráfico bem limpo, focado aqui nas médias. Vamos ver que médias que a gente está usando aqui. Vamos colocar as médias que eu falei, só para a gente visualizar o sentido do que eu quero passar para vocês. A primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar no início do dia se o mercado está com características de ser um dia direcional ou ser um dia lateral. Se a gente conseguir observar e entender quais são as características de lateralidade de tendência, que a gente vai ter essas aulas só de lateralidade, só de tendência, facilita muito. Facilita muito. Por quê? Quando o mercado ele está saindo de um mercado comprimido, com todas as médias juntas, que a gente fala que na abertura pode ser um cenário aí de Fab Four. O que é a Fab Four? Preço de fechamento, média de 20, média de 200, tudo junto. Quando o mercado rompe essa região com uma barra força, uma barra de força, uma barra de sinal, saindo da média mãe, quando as médias começam a se abrir e se alinhar, tem tudo para ser um dia direcional. Então, uma das primeiras características, olhando para a média, para a gente saber se o dia vai ser um dia mais direcional ou não, é se as médias começam a abrir, tá vendo? Romper a média mãe, as médias curtas rompem a média longa, tá? As médias começam a ficar alinhadas e direcionais. A gente pode até fazer aqui, ó, talvez usando as médias que. Ver se eu coloco a média de 50 aqui também, para vocês observarem isso. Ou a de 50, a de 72. Eu só quero para mostrar para vocês o alinhamento das médias. O sentido disso aqui hoje é vocês entenderem um alinhamento das médias. Características do mercado lateral. Quando as médias, ó, a média curtinha, digamos a de 9, cruzou de 20. A de 20 cruzou de 50 e cruzou de 200. É quando o mercado ele estivesse ganhando força para explodir. Quando as médias ficam bagunçadas, desalinhadas, ó, quando as médias começam a ficar bagunçadas, a gente está em um. Quando as médias não estão bonitinhas alinhadas, a gente está em um mercado lateral. Por isso, na planilha, todos os dias na planilha de controle, a gente coloca a estrutura do mercado, o tipo do mercado, se é mercado de tendência, se é mercado que teve reversão da primeira hora. Tá? Na quinta, amanhã, se a gente finalizar aqui hoje, a gente vai começar o nosso fechamento de mês nas planilhas do mês, tá? Então, assim, entendam a importância de já identificar se no começo do dia, o dia pode ser um dia direcional ou não. Por isso, ontem a gente já entrou na abertura do dia. Por causa do rompimento depois de uma região muito forte, ele tinha força para andar, tá bom? Mas voltando aqui, né, nosso assunto principal para a gente focar aqui nas médias móveis. Entendam de uma vez por todas. Se as médias são rastreadores de tendência, elas perdem totalmente o sentido na lateralidade. Se vocês perceberem que o mercado está aqui lateral, assim, ó, com o VWAP, tudo junto, ó, o mercado fica lateral. O mercado vai ficando lateral e ele vai ficando assim. Hoje, ontem que foi muito direcional. Mas geralmente o mercado lateral fica a média móvel, a VWAP. Às vezes você usa aqui como que chama? Aquela POC, né? Isso aqui, ó. Volume profile, fica tudo junto e as médias brigando no meio. Dias assim, você pode até tirar a média do gráfico. Você usa só a de 200, ou só duas médias, ou só a média de 20, porque senão, e vocês ficam olhando como ali uma região de imã, de interesse do preço. Mas você tem que entender
que em mercado lateral, a média móvel não faz sentido nenhum no seu gráfico. Aí sim a Ana Paula concorda com vocês, porque por que que a Ana Paula não usa osciladores? Porque os osciladores, quando a média móvel não funciona, porque ela é um rastreador de tendência, os osciladores IFR, estocástico, o que que acontece? Eles são ótimos indicadores para lateralidade, eles são osciladores. Aí a gente fica olhando região de sobrecompra e sobrevenda e a gente tenta comprar nessas regiões, vender nessas regiões. O problema que eu não uso é porque a Ana Paula gosta de usar, eu gosto de tendência. E muitas vezes o mercado começava a cair, aí eles davam sinais de compra aqui, e o mercado estava lá com os osciladores em região de sobrevendido, e eu queria comprar, eu saía da minha tendência. Os osciladores me tiravam dos melhores trades que eu gosto de pegar longos. Então, a gente tem que entender o que são os osciladores e o que são as médias móveis. As médias para tendência. Osciladores é quando as médias perdem o sentido, e aí sim a gente vai ficar buscando comprar quando estiver no fundo de uma lateralidade. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Qualquer coisa vocês escrevam aí no gráfico se estiver confuso, tá? Porque eu tento explicar bem devagarzinho, repetindo, para não ficar confuso para vocês. Pensando em estratégias para operar médias móveis. A primeira estratégia que eu gosto de falar para vocês é quando um mercado ele está lateral, ó, esse aqui foi um dia de lateralidade, vocês conseguem perceber? Olha só, o mercado ficou quebrando cabeça. Quando o mercado está lateral, geralmente a média de 200 ela vai ficando no meio do range do dia. O mercado abriu aqui em cima, ó, o mercado abriu aqui em cima com gap e ele ficou trabalhando aqui. A média de 200, ela vai descendo e ela vai ficando no range do dia. Sempre que o mercado tiver lateral, a gente vai pensar, você lembra que eu falo, brinco com vocês? Que a média de 200, flat, reta, cortando o preço no meio do range, ela é super poderosa, principalmente quando ela está perto da VWAP do dia. É um imã, gente. Em lateralidade, eu fiz sempre brinco, né? Para vocês gravarem. Em lateralidade, em dúvida, quando a gente está ali naquela região, o filho corre para o colo da mãe. No medo, na dúvida, a gente vai para o colo da mãe. Por quê? Na dúvida, mercado muito expandido, com um gap muito grande, sem força, sem coragem para romper uma barreira, ele volta para a média de 200. Ele volta para a mãe. Então, é uma ótima estratégia. Esses dias vocês falaram que na sala o mercado está com características de lateralidade. O que que a gente faz? Vamos pensar em voltar para a média de 200, tá bom? Outra coisa, quando o mercado faz isso aqui, ó, caiu, outra estratégia para operar lateralidade. O mercado caiu, 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 caiu. Caiu, caiu, caiu. Isso aqui é uma barra de exaustão. Depois de um dia de várias quedas, ó, mercado caiu, perna 1, perna 2, perna 3 e fez esse movimento aqui. Ele foi lá no alvo que eu falei com vocês ontem, né, dos 600. Quantas pessoas compraram aqui pensando numa reversão, num retorno? Eu falei assim, gente, eu fechei a sala e falei assim, gente, eu não opero contra a tendência para buscar médias. Não é o meu, não é operacional aqui. Já vi muita gente se lascando. Hoje o alvo do dia para mim era o 600 e de fato ele foi. E ele fez o padrão do Allbrooks, que a gente comentou aqui com vocês, das 20 barras, o setup do Allbrooks também, que é poderosíssimo, quando todo o contexto contribui. Isso aqui para mim foi uma exaustão. Então, o que que é estratégia de exaustão?